Boa noite para todas! Que festa, né? Que alegria! Mais um estudo, gurias. Que delícia poder ter esses tempos, esses momentos com vocês. Não sei se vocês estão agora live comigo ou se vocês estão assistindo depois comigo, com a Si, com a Ilza, com todas essas mulheres que estão vivendo o seu propósito. Mas nesse mês de novembro, nós estamos falando sobre se livrar dos pesos. Faz assim, ó. Quem não precisa se livrar desses pesos, né? Precisamos nos livrar dos pesos. Está muito pesado para muitas de nós. E a gente quer compartilhar nesse mês. E a nossa convidada especial, que todas são, mas a Si hoje está conosco, né, Ilza? E Si, bem-vinda. Ilza, bem-vinda. Obrigada, gurias, por estarem aqui, por investirem nas nossas vidas, na vida de cada mulher, né? Obrigada. Antes da gente começar, eu quero fazer uma oração por nós, porque eu já quero colocar diante do Senhor, sabe, eu acho que quando a gente está trabalhando com se livrar dos pesos, se livrar do fardo, existem muitas estruturas que estão no lugar, que estão nos impedindo de viver aquilo que o Senhor diz: toma o meu fardo que é leve. Então, não são apenas lutas naturais, nós estamos falando de lutas espirituais. Então, vamos se juntar em intercessão para esse momento e pelas mulheres que precisam estar assistindo conosco ou em algum outro momento. Pode ser? Senhor, obrigada. Obrigada porque a tua graça nos basta. Obrigada porque tu foi até o inferno e tu tomou as chaves da morte. E, Senhor, tu ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nós tomamos a autoridade que existe no nome de Jesus. Não está no meu nome, não está no nome da Si, não está no nome da Ilza, não está no nome de nenhum ser humano, mas está no teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. E nós declaramos os anjos do Senhor sendo liberados de norte a sul, de leste a oeste, e trazendo as boas novas da salvação. Que haja libertação de conceitos malignos, de limites, de crenças limitantes, de instituições religiosas na nossa mente e no nosso coração, e que a gente possa receber um maná fresco nessa noite. Senhor, nós nos colocamos e submetemos a Ti. Que nenhum espírito de engano venha tomar conta desses estudos, que nós não venhamos falar simplesmente de conhecimento humano e natural, mas que nós possamos acessar a fonte, que é a Ti, Espírito Santo, que é Tu, a pessoa de Jesus, nessa noite e durante esses estudos. No nome de Jesus, amém. Sim, toma conta, fala para nós um pouquinho de como é que tudo isso aconteceu. E aqui, ó, se vocês ainda não foram no meu Telegram e pegaram esse arquivo que a gente vai estar, ó, muita coisa linda, maravilhosa, perguntas para a gente estar preenchendo e para que vocês possam fazer o estudo de vocês. Então, lá vocês vão ter acesso a um PDF. Corre no Telegram, vai lá, eu deixei um link aqui no Face. Carol, se tu tiver aí, tu também pode colocar para as meninas o link do meu Telegram para eles irem lá e pegar esse estudo. Sim, toca a ficha. Então, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus para vocês. Meu nome é Cibele, para quem não me conhece ainda. E para quem me conhece também. Continua sendo Cibele. Então, eu vim aqui nesse mês falar um pouquinho sobre uma coisa que o Senhor vem me ensinando há muito tempo, algum tempo, na verdade, que é o autocuidado. Então, vou contextualizar um pouquinho sobre como tudo isso começou, né? Eu já te fiz uma live com a Jaque há um tempo e eu falei sobre isso, assim, sem detalhes, e não vou conseguir detalhar tudo, infelizmente. Mas eu prometo que eu vou escrever um livro, já que a Jaque me incentivou. Então, aí lá vai ter todos os detalhes. Mas nós vamos falar hoje sobre confiar no Senhor durante o processo. Esse processo da gente começar a se cuidar. E esse autocuidado que eu falo não é o cabelo, não é a academia, isso é importante.
né? Não é, eu me chamam a louca do creme, né, para evitar as rugas, mas é um autocuidado real de dentro para fora. Foi sobre isso que eu vim hoje falar para vocês, sobre largar fardos que não nos pertencem, largar falsas responsabilidades, como eu vi a Jaque falando outro dia, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, eu agradeço muito vocês pararem para me ouvir, eu fico muito agradecida a vocês e ao Senhor por me dar esse tempinho para falar sobre autocuidado, sobre tudo que Deus vem fazendo, não terminou ainda, né? Mas, enfim, esse processo do autocuidado começou há um tempo atrás. Eu fui morar no Canadá em 2018, eu e minha filha chegamos lá em agosto, em dezembro chegou meu marido e meu filho, e em 2019 eu comecei a ter sintomas de câncer. Eu descobri primeiro o nódulo com autoexame, depois eu comecei a ter perda de líquido pelo mamilo e, por último, o sintoma perceptível. Eu não tinha me dado conta que perder 8 quilos fazia parte de sintomas, eu perdi 8 quilos, mas como eu estudava muito, trabalhava muito, eu achei que tinha sido disso, mas não, tinha sido por conta do meu corpo começar a reagir contra o câncer, né? Então, nesse momento eu estava vivendo um tempo bem estressante, eu estava começando a minha vida em outro país, minha família estava se adaptando e a minha filha desenvolveu transtorno de personalidade nessa época. Então, eu mandei ela para o Brasil em agosto, já com todos os, em julho, desculpa, com todos os sintomas, e a situação dela se agravou em outubro, então nós decidimos voltar. Eu voltei em novembro para o Brasil e aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um médico, e eu fui diagnosticada em dezembro com câncer maligno de mama. Eu tenho um tipo de câncer chamado triplo negativo, ele não tem relação com hormônios. E é um câncer muito agressivo, invasivo, metastático. Então, nisso eu já posso dizer para vocês, assim, a mão do Senhor me guardando, porque eu identifiquei o nódulo em maio de 2019, eu fui diagnosticada em dezembro, e esse câncer, ele desenvolve metástase com 30 dias. E eu fiz todos os exames e eu não tinha nenhuma metástase. Então, assim, né, Deus já preparando o caminho. Enfim, durante o tempo no Canadá, eu comecei a orar ao Senhor sobre isso, sobre essa questão de eu estar desconfiada de estar com câncer, e o Senhor confirmou no meu coração, me deu sonhos comigo careca, me deu sonhos comigo em bloco cirúrgico, fazendo mastectomia, e o Senhor falou para mim, tipo, não me preocupar, porque eu não ia morrer de câncer, não é a minha hora, mas eu ia passar pelo processo do tratamento, que o Senhor tinha um propósito. Nesse momento, ele me deu uma palavra que diz: Deus é quem me fortalece e é Ele quem aperfeiçoa o meu caminho. Durante todo o tempo que eu estive no Canadá, cada coisa que eu fiz, desde a minha vinda para cá, essa palavra foi minha âncora, me segurou. Então, eu comecei o tratamento em 6 de janeiro. E nesse momento, era assim, ó, era um momento para eu dedicar a mim. Um paciente oncológico, ele passa por muitas coisas difíceis emocionalmente, mentalmente, porque a quimioterapia, ela afeta todos os sistemas da pessoa, todos, o neurológico, o emocional, não é só questão de cair cabelo, é químico, é físico, ele afeta essas coisas. E eu deveria me colocar numa posição de me cuidar. Aí comecei a conflitar, porque eu sempre cuidei da minha casa, dos meus filhos, do meu marido e de coisas da vida deles. Eu resolvia problemas deles. Meus filhos são adultos. Meu filho tem 20 anos e minha filha tem 19 anos. E ainda está em tratamento de transtorno de personalidade. Nesse tempo, nós vivemos 2 tentativas de suicídio dela, né? Então, várias crises, várias internações, esteve internada em hospital psiquiátrico por 20 dias, tudo isso eu em processo de quimioterapia. Quem não sabe, quimioterapia, eu aprendi agora, a quimioterapia, ela tem a vermelha, que é a quimioterapia que faz cair o cabelo, que dá aquela aparência feia, assim,
muita olheira, a pele fica amarela. Depois eu fiz a quimioterapia branca, o cabelo volta a crescer, fica com a aparência melhor, mas eu fiquei muito debilitada. Foi um tempo que eu fiquei acamada porque elas eram semanais e tinham uma medicação na composição que as mulheres normalmente não conseguiam chegar ao final do tratamento. Elas corriam risco, inclusive, até de vir a óbito, porque era muito agressivo. Então, de novo, a mão do Senhor, eu consegui fazer todas as 12 sessões semanais, mas as últimas 3 eu já não tinha intervalo de me recuperar. Eu já ia debilitada e voltava pior. Ia debilitada e voltava pior. Então, assim, isso tudo assim, pulando etapas. Mas nesse tempo, assim, depois da quimioterapia branca, passaram 3 semanas, eu fiz a mastectomia, fizeram a biópsia do material coletado, viram que o câncer, ele se reorganizou muito rápido nesse intervalo de 3 semanas, e por isso hoje eu estou fazendo quimioterapia complementar. Até janeiro, mais ou menos, pelas minhas contas, eu sigo fazendo quimioterapia, uma quimioterapia muito agressiva, mas não me dá essa aparência, né, ela agride muitos outros sistemas, e que nesse meio tempo eu tive que aceitar ajuda psicológica para aguentar todo o processo, porque eu sou um paciente oncológico cuidando de um paciente com problemas de transtorno de personalidade, né? Então, assim, muito complicado esse tipo de coisa. Vamos ao autocuidado agora. Comecei a conflitar sobre... Eu sabia que Deus tinha permitido o câncer, então eu nunca entrei nesse conflito do porquê eu, o que eu fiz para o Senhor, onde que eu errei, por que eu estou nessa condição. Então, antes do diagnóstico, o Senhor, ele já me disse que eu ia passar por aquilo. Então, eu já sabia que era Ele, que algum propósito tinha. Então, eu comecei a buscar no Senhor esse propósito. E o primeiro conflito que eu entrei é que eu queria ter tempo com o Senhor, eu queria orar, eu queria ler a palavra, mas eu não conseguia me erguer da cama. E aquilo assim, eu pensava, Senhor, como eu vou aprender o que o Senhor quer me ensinar se eu não consigo me levantar da cama para fazer xixi, eu não consigo ler, eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer nada disso. E tudo isso já era o Senhor me instigando que era o momento de eu parar, mas eu não parava. Se eu tivesse 1% de força, eu me erguia da cama e eu ia fazer um almoço, eu ia lavar uma roupa, eu ia dar comida para o meu cachorro, eu ia fazer as coisas. Eu queria continuar, na minha cabeça, ser uma pessoa de força, era não me deixar abater pelo tratamento. E aí comecei a perceber o quão turrona eu era, porque Deus só conseguiu me parar permitindo que eu tivesse um câncer. Porque eu pensava assim, poxa, eu sou uma pessoa tão fácil de Deus falar, eu paro tanto para ouvir, eu descobri que não. Descobri que eu sou uma pessoa muito difícil. Ele teve que parar. Então, o Senhor começou a falar muito comigo nesse versículo, que está nesse texto, que está de Jeremias 29, do 10 ao 14. Esse é o contexto, mas o texto mesmo é o versículo 11, onde ele diz que ele sabe os pensamentos que ele tem a meu respeito, pensamentos de paz, não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre pensei no meu futuro, no que eu queria para o meu futuro, um envelhecimento saudável, boa cabeça. Eu não queria ser aquelas pessoas que dependentes de medicamento. Eu queria viver num lugar legal, eu queria trabalhar para o Senhor, eu queria fazer um monte de coisa. Tudo isso era a minha visão de futuro. Mas do jeito que eu levava a minha vida, eu não ia ter esse futuro. Então, o Senhor pega e me para mudar o meu estilo de vida. Então, assim, a minha cabeça está querendo me levar lá para outras coisas, mas eu vou falar hoje sobre confiar no Senhor durante o processo. Então, eu vou contar uma experiência pessoal de quando o Senhor começou a mudar essa mente em mim, foi em 2013. Eu morava em Recife
e meu marido trabalhava na Petrobras e a gente se mudava muito, então eu carregava comigo somente objetos pessoais de valor emocional. E ele carregava isso, ele é músico, ele carregava os instrumentos dele sempre. Eu sempre amei livros, eu carregava meus livros, álbuns, só coisas de valor pessoal, de valor emocional. E quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, porque meu marido perdeu o emprego, fui morar em Sapiranga, o caminhão que trazia a minha mudança, ele tombou na Bahia e nós perdemos tudo, 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 tudo. Fazia 10 dias que eu tinha chegado no Rio Grande do Sul. Para mim foi como se tivesse morrido uma pessoa, sabe? Luto, sentimento de luto era o sentimento que eu tinha. Então, naquela época, o Senhor disse para mim que estar na vontade dele nem sempre significa que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, né? Às vezes, estar na vontade do Senhor vai dar tudo errado, porque Ele quer que dê errado. Então, assim, então, né, lá o Senhor já começou a trabalhar comigo essa questão, mas eu precisava... Eu aprendi muita coisa do Senhor na parte do intelecto. Eu precisava aprender a viver as coisas que o Senhor tinha sair daqui, passar para cá e começar a vivência, começar a experiência de vida. Então, o Senhor falou comigo sobre esse texto no começo já desse processo do câncer, que ele sabia os pensamentos que ele tinha a meu respeito e que ele ia dar o fim, mas ele tinha que me parar dessa forma. Eu tinha que viver um momento de 100% de impotência, de não poder cuidar da minha filha, não poder cuidar do meu marido, da minha casa e nem de mim mesma. Muitas vezes eu fui carregada para o banheiro, tiveram que dar banho em mim, sabe? Uma coisa assim, se eu conseguisse fazer com que vocês entendessem o que foi isso para mim, sabe? Foram momentos de me sentar no chão e chorar amargamente, porque eu sempre fui muito autônoma. Eu não tenho aquele negócio do feminismo de que eu não preciso de homem. Preciso para ele matar barata, para ele trocar chuveiro. Mas eu sempre fui muito autônoma, e, tipo assim, eu sou parceira dele. Eu não quero ser um peso para ele. Eu quero lutar do lado dele. Então, assim, eu busquei uma autonomia e isso para mim sempre teve muito valor. E de repente eu não tenho mais autonomia. Então, o Senhor, ele começou a me conduzir, eu escrevi alguns pontos nesse papelzinho assim, para mim não me perder, porque eu me perco. Que a gente tem uma tendência de passar por uma luta, como diz ali, o sarcasmo modo on, tá escrito ali, né? E ensinar Deus a ser Deus. Para mim, ele só pode resolver esse problema desse jeito. Mas é que acontece que a nossa visão ela é assim, né? Deus está aqui, ele está vendo tudo, ele estava lá atrás, ele está hoje comigo e ele está lá na frente sabendo o final da história. A visão dele é 360 graus. Como que eu vou chegar para Deus e achar que porque ele não está fazendo do meu jeito, alguma coisa está errada, sabe? Então, assim, a primeira mudança que eu tive que ter de mente foi essa. Foi confiar que estava dando tudo errado, tudo complicado. Os meus exames, tirando da metástase, era tudo ruim, né? Não tinha nada bom. A minha filha, que a gente julgava que ela ia dar uma melhorada por conta do meu diagnóstico, ela piorou, sabe? Eu tá mal em cima da cama e ela tá tendo crises horríveis no quarto do lado do meu. Primeiro eu levantava e ia resolver. Depois eu tive que aprender a ficar na minha cama e foi um exercício muito doloroso, sabe? Eu preciso entregar nas mãos do Senhor, eu preciso confiar que Deus vai cuidar dela. E isso assim me quebrava. Na minha live com a Jaque, há um tempo atrás, ela falou um negócio que foi isso. Deus foi me despindo, ele foi me despindo, sabe? Eu já estava de arrasto e ele continuava me despindo. Então, o que eu aprendi com Jeremias? Que o Senhor que nos conduz às situações, ele permite, eu acredito que Deus nunca cria uma situação de mal para nós, mas ele permite que a gente passe. Deus sabia exatamente o que estava fazendo comigo e por que estava fazendo.
o resultado incrível, né, no versículo 12, que era o povo orar e ser ouvido, no 13 a promessa de encontrar o Senhor quando fosse buscado, e no 14 o fim desejado. E tem também o texto de Provérbios 3. Eu amo Provérbios 3, do primeiro ao último versículo. Não decorei ele ainda, mas o 5 e o 6 eu decorei, porque quando eu entendi esses 2 versículos, isso foi tipo assim, caiu não sei quantos quilos de corrente na minha mente. Quando tu entende que tu tem que confiar no Senhor, mesmo que tu não esteja entendendo nada, porque ele fala ali, confia no Senhor de todo teu coração, de todo teu entendimento, e não se apoie no que tu está entendendo. Né? Nós podemos estar entendendo tudo errado. E no 6 diz assim, no 6 fala, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Então eu estou pecando e eu preciso reconhecer que Deus está ali comigo. Ele está nesse lugar. E ele vai endireitar as veredas, ele vai ajeitar as coisas, ele está ali. Então, eu comecei a aprender nesse tempo que eu estava nesse lugar aqui, ruim, mal, e o Senhor estava aqui comigo. Deus começou a mostrar como ele via as coisas, né? Então, teve um momento, tudo isso que eu estou falando sobre o autocuidado tem relação com as situações que eu vivi. Então, até esse momento que eu vou descrever para vocês agora, eu lutei com o meu braço para não me entregar. Eu só me entreguei a partir desse dia que eu vou descrever para vocês. Até então, eu continuava vivendo uma coisa que eu falei, eu priorizava a minha família, mas a minha família tinha 3 pessoas, meu marido, meu filho e minha filha. Eu estava de fora. Então, assim, eu me sacrificava por eles, por tudo. Era tudo primeiro para eles. Eu era uma pessoa que o meu bem-estar estava diretamente ligado ao bem-estar deles. Eu só conseguiria, vamos dizer assim, hoje eu acordei com vontade de assistir uma série. Simples. Hoje eu vou assistir uma série. De noite vou relaxar, vou fazer alguma coisa para comer, uma pipoca, fazer... Eu só faria isso depois de saber que o meu marido está com as necessidades dele supridas, que meu filho e minha filha estavam com suas necessidades supridas, que todas as coisas para o dia seguinte estavam devidamente organizadas e ponto. Aí era meia-noite, eu estava cansada, eu não assistia a série, eu ia dormir. 4h40 eu estava de pé para atender as necessidades da minha família, porque eu também fazia faculdade, né? Essa época foi o auge dos meus erros, né? Em relação assim a não me cuidar. Esse momento eu aprendi que para cuidar deles eu precisava. E o que era me cuidar? É saber quais são as minhas necessidades e também colocar elas. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um sonho de adolescente, que era ser fonoaudióloga. Eu canto e eu queria trabalhar com voz. E eu fui lembrar disso agora, nesse processo. Eu tinha me esquecido disso. Eu fui fazer faculdade de odontologia, porque o meu marido me incentivou, era um negócio que nós ia fazer junto e tal. E eu só 2 anos de puro estresse. Porque não era o que eu queria fazer, mas eu lembrava que eu queria fazer fono? Não lembrava. Eu não lembrava das coisas que eu gostava de comer, das coisas que eu gostava de fazer para relaxar. Eu não lembrava das coisas que eu tinha sonho em realizar. Por quê? Porque eu vivia em função de outras pessoas, sabe? E era tudo tão sutil que ninguém percebia, nem eu mesmo percebia. A minha casa era um lar de paz. É um lar, assim, começou a ter um pouco mais de desentendimento na adolescência dos filhos. Mas antes disso, era tudo muito tranquilo. Mas é porque eu matava tudo no peito. E minha psicóloga fez uma analogia muito interessante. Eu tanto matei no peito que eu acabei ficando sem um deles. Então, assim, eu vou contar para vocês o momento em que eu jogo a toalha. Dia 3 de julho foi meu aniversário. Foi um dia bem estressante para mim, porque todo mundo se organizou para fazer alguma coisa para me homenagear.
E o que eu queria era ter um dia em casa, levantar de manhã, tomar um chimarrão, comer uma comidinha tranquila. Era um sábado, meu aniversário foi num sábado. E não foi o que aconteceu. Eles fizeram muita pressão para sair, para comer fora. Só que em plena pandemia tu não achava restaurante aberto. E começou todo mundo a ficar muito agoniado, porque eles não conseguiam entender que tudo que eu queria no meu aniversário era um dia de paz, porque fazia muito tempo que eu não sabia o que era isso. Então, um dia de paz era. Então, assim, foi um dia muito estressante. No dia 4 de julho, a minha filha entra em crise. Ela entra numa crise, ela fica agressiva e as medicações dela não estavam bem ajustadas, a psiquiatra dela ainda não tinha muita, porque a doença psicológica, ela demora a ser diagnosticada, demora para descobrir com a medicação. Então ela entrou em crise dia 4 de julho. Nesse dia era 10 horas da noite e nós não conseguimos fazer, que é tentar conversar, fazer com que ela tome calmante, fazer com que ela durma. E nós não conseguimos fazer isso. E eu e meu marido, nós estávamos esgotados. Nesse dia, ela tinha tentado se jogar da janela da casa. Eu moro no andar de cima. Até que apareceu, até que nós dissemos assim, Senhor, por favor, manda alguma coisa. E uma tia do Júnior apareceu na porta e viu a situação. Era um caos emocional, assim, todo mundo muito abalado. Ela disse, Ana, que é o nome da minha filha, tu quer passar uns dias na casa da tia? E ela disse, eu quero. E em 2 minutos ela arrumou a mala, entrou no carro e foi embora. Aquela noite eu e o Júnior conseguimos ter uma noite de sono, mas foi aquela noite de sono de mente cansada. E essa crise da Ana se estendeu até o outro final de semana. Ela ficou uma semana entre se acalmava e se estressava. E ela ficou a semana toda na casa da tia. A tia não deixou ela vir embora. Isso foi piorando, ela foi ficando mal, até que a mente dela bloqueou no seguinte: meu pai e minha mãe não me querem mais em casa. E ninguém conseguia fazer ela pensar diferente. E ela ligava para nós, ela nos ofendia, ela nos xingava, desligava o telefone, ela se maquiava e postava foto no Instagram maravilhosa, sabe? Ela ficava nesse... Ela tá deixando todo mundo enlouquecido. No sábado seguinte, a gente foi passear em Gramado e houve um desencontro dos carros. Era para ela ter ido comigo, ela chegou, já tinha saído e ela achou que nós estávamos fugindo dela, ela não foi. O irmão dela não foi. Eles ficaram em casa. 4 horas da tarde ela me liga. Ela disse, mãe, só tô te ligando para dizer que eu tomei uma cartela de paracetamol e uma cartela de Rivotril, tá? E a culpa é tua. Ela estava tentando, foi a segunda tentativa de suicídio dela e ela me ligou para me acusar. Nessa época isso me abalava demais, assim, eu entrava em crises de ansiedade na hora. E eu cheguei em casa às 8 horas da noite, e nós chegamos em casa, ela já estava amarela e não acordava mais, e nós levamos para o hospital. Ela foi, né, considerada suicida, ficou internada 3 dias para desintoxicação. Poderia ter morrido. Se eu demorasse mais para levar para o hospital, ela teria falecido, porque o rim dela, o fígado dela já estava entrando em colapso. Ela ficou 3 dias internada no pronto-socorro e depois ela foi para um hospital psiquiátrico aqui. Porque como ela tem 19 anos, a gente não tinha mais gestão sobre ela. Então, veja, eu saí da quimioterapia, estava passando por todo esse caos, chovia muito, isso piorava, porque ela acabava ficando muito dentro de casa, e isso piorava o estado dela. E aí, ela foi para o hospital psiquiátrico, eu não podia ir, era auge de pandemia, eu não podia, por causa da minha imunidade muito baixa, eu não vi ela, eu comecei a ficar muito mal, e eu fui indo de mal a pior. Na segunda-feira, ela foi internada no sábado, na segunda-feira bati água, eu sentei na área da minha casa e eu comecei a chorar, eu não conseguia dizer uma palavra para Deus, eu só chorava olhando para aquela chuva torrencial. E o meu marido perguntou, tu quer conversar, tu precisa de alguma coisa? Eu disse, eu só preciso ficar sozinha. E a única coisa que eu disse para o Senhor naquele dia, assim, hoje eu me sinto terra arrasada. Foi a única coisa. E ali eu chorei, acho que por umas 3 horas seguidas.
porque eu não podia ver ela, eu não podia ir no hospital ver. Sabe como é que é mãe, né? Tu sabe que teu filho tentou suicídio, está internado, e a mãe não pode ir lá ver. E o meu marido estava estressadíssimo no último grau, o meu marido não queria ver ela, sabe? Ele foi para o hospital porque ele viu meu desespero, porque ele estava muito chateado, revoltado com a situação. Aí eu consegui ver ela na terça-feira, a gente se viu no hospital psiquiátrico, ela não tinha autorização para falar com a gente, mas aí abriram uma brecha e deixaram, a gente se encontrou, chorou muito. E eu saí daquele hospital assim, muito mais calma, e vim para casa e comecei a orar ao Senhor sobre isso. Na quarta-feira eu sou chamada para fazer a cirurgia. Então eu estava vivendo esse caos da minha filha internada. Eu não sabia o que ia fazer com ela, se iam dopar ela, eu tinha medo que dopassem, estuprassem ela, eu vivi esses fantasmas horríveis na minha cabeça, eu não podia ficar com ela, ela podia fazer uma ligação por dia para nós, e era assim, 3 minutos eles mandavam desligar, ela ficou completamente isolada de nós. E só uma licencinha. Saiu. Aí então, foi nesse momento que eu joguei a toalha, eu fui para o hospital, eu me senti pobre, cega, miserável e nua. E ali eu entreguei para Deus, eu disse, Senhor, eu consagrei ela para ti, e tu sabe o dia que ela, o prazo de validade dela, foi isso que eu disse. Então eu não vou intervir mais. E se o Senhor permitiu que ela fosse para o hospital psiquiátrico, é porque alguma coisa vai acontecer lá a favor dela. Então ela ficou 20 dias internada. Eu pude fazer a cirurgia, vir para casa, mas eu ainda não tinha jogado a toalha. Eu levantava da cama com o meu seio, com a cicatriz desse tamanho, um dreno enfiado debaixo do meu seio, e fui varrer a casa, porque ninguém varreu a casa, estava podre, sabe? Eu fui fazer as coisas, eu tentava fazer comida com o braço direito, já com o esquerdo estava atado, eu estava toda atada, toda enfaixada. E o que aconteceu foi que a minha cirurgia abriu. E a minha filha voltou para casa depois de ter contato com o paciente com Covid. Então, com a minha cirurgia aberta, eu tive que sair de dentro da minha casa, ir para a casa de outra pessoa, ficar sozinha. E nesses 3 dias sozinha, eu vi todo o estrago, porque eu falo aqui sobre a reconstrução, a reestruturação das coisas, só acontece quando a tempestade passa e tu tem essa noção de terra arrasada. O temporal, a Jaque sabe muito bem que é um furacão passando, né, Jaque? Aí tu consegue ver o que ficou em pé e o que tu precisa resgatar, o que tu precisa jogar fora, o que tu vai ter que consertar, o que tu vai ter que comprar novo. Então foi nesse mês de agosto que eu joguei a toalha. Quando eu vi o meu seio completamente aberto, eu tive que voltar para o bloco cirúrgico. Eles debridaram. O que é debridar? É raspar todo o tecido necrótico e refazer os pontos. Eu tive uma crise de ansiedade, minha pressão foi nas alturas, eu não tenho problema, eu não tenho, tudo aconteceu no mês de julho. Dia 1º de agosto, eu comecei a contar. A minha filha estava em casa e ela não estava tendo crise, ela estava bem. Eu comecei a fazer contar. A partir de 1º de agosto, Deus começou a me mostrar o quanto eu era controladora, manipuladora, o quanto eu era julgadora da vida dos outros, e o quanto eu precisava. A minha vida chegou num ponto realmente de terra arrasada. E aí, que eu falo aqui, né, que é o momento de limpar a sujeira, eu aprendi uma coisa muito legal com a minha psicóloga. Quando tu faz assim, ninguém consegue colocar peso nas tuas costas, só consegue se tu ficar assim. Então, tu precisa erguer a tua cabeça, tu precisa te priorizar, porque senão, ano que vem, esse câncer volta e ele te mata. Eles foram muito duros comigo. Então, eu comecei a perceber isso. A casa tá suja, quando eu levantar da cama, ela vai continuar e tá lá para me limpar. A sujeira não vai embora. E, sabe, eu comecei a ver o Senhor cuidando. Eu via minha filha, mãe,
eu tô com vontade de me matar. Em vez de eu chorar e entrar em desespero, eu comecei a conversar com ela. Por que tu quer fazer isso? Eu comecei a tratar isso com mais naturalidade, sem medo. Comecei, uma coisa que eu vou falar mais adiante, numa próxima reunião, como eu me descobri sendo regida pelo medo. Tudo eu tinha medo. Tinha medo que meu marido sofresse com os filhos, eu tinha medo que meus filhos sofressem com os danos. E eu comecei a ver meu filho ser xingado no trabalho e fazer um exercício forte de ficar assim quieta, não dizer uma palavra. Dizer, ó, é isso aí mesmo, tu tem que ser xingado no trabalho. E ver ela ter princípios de crise e algumas coisas que startavam as crises dela era o meu marido tentar resolver na conversa. Ela ficava revoltada e piorava a situação. Eu saía de perto. Ele ia lá tentar resolver com conversa e eu saía de perto. Então eu comecei a me cuidar nesse sentido de me retirar e deixar e para ver Deus fazer alguma coisa. Eu disse, alguma coisa o Senhor vai fazer. E eu entendi uma coisa, é muito libertadora. Quando tu pede para Deus um milagre, tu pede para Deus uma solução, tu tem que estar preparado para ver essa solução vir das coisas mais inusitadas. Tu não pode pensar assim, Deus vai curar a minha filha, a partir de amanhã ela nunca mais vai se autodestruir, vai se mutilar, ela nunca mais vai se achar horrorosa. As meninas que estiverem aqui, se vocês entrarem nas redes sociais, vocês vão ver ela é linda, mas ela se acha horrorosa. E então, assim, comecei a aprender com o câncer, o quanto eu sou impotente, e com a minha filha, o quanto Deus pode fazer por ela do jeito dele, ele vai fazer do jeito dele, sabe? E o último, acho que o penúltimo parágrafo que eu falo aqui, que um dos perigos da gente não confiar inteiramente no processo que Deus está fazendo é manipular. A gente tenta manipular as coisas, fazendo assim. Como é que pode ser um exemplo prático? Sim, esse eu fazia. Eu prever que meu marido vai brigar com os meus filhos e eu resolvia o problema antes que ele chegasse. Daí ele chegava, não via o problema, não brigava com os meus filhos. Então, assim, meninas, eu não quero fazer um monólogo, mas quero deixar que vocês perguntem alguma coisa ou façam algum adendo, assim, sabe? Porque, né, pra gente interagir. Obrigado, Si. Eu acho que esse primeiro dia, né, precisava um pouquinho desse contexto da tua história, para a gente poder Sim. se aprofundar mais no que Uhum. realmente significa esse autocuidado. E eu tenho certeza, eu estou aqui processando tudo, né, Ilza, nós, mas eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo, por mais que talvez elas não passaram por essa situação, eu gostaria que os nossos olhos fossem colocados nas situações que estão diante de nós, né? Uhum. Talvez é uma questão Sim. física, talvez são questões emocionais, espirituais, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa Sim. imagem. E eu fiz algumas anotações que eu queria que a gente estivesse dando uma observada, mas antes disso, Tá. Ilza, eu queria ouvir um pouquinho de ti também, sobre toda essa história. Como é que foi para ti? Ai, Cibele, muito obrigada por compartilhar a tua história, as tuas experiências com nós. Eu acredito que muitas mulheres que estão escutando nós hoje, que estão te escutando, estão se identificando, sabe, com a tua história. Porque principalmente nós mulheres, a gente carrega tanta coisa, assim, conforme tu ia falando, sabe, eu ia me identificando e até me identificando mulheres próximas a mim, sabe, que convivem comigo e vendo como a gente se anula, como a gente não se coloca em prioridade, como a gente prioriza tantas coisas e como a gente acumula coisas, sabe, e vai deixando os nossos sonhos, os nossos ideais sempre por último na fila, sempre para trás, sabe? E te escutando, sabe? Eu acho que não tem como escutar e não se identificar com alguma área, sabe? Na nossa vida, das tuas experiências. Eu te agradeço por se abrir, sabe? Se dispor, assim,
e ser tão sincera assim, colocar todas as experiências para nós, é incrível, sabe? E ver esse cuidado de Deus, sabe? Como realmente Deus cuida, né? Como Ele tem cuidado de ti, da tua família, sabe? É bem especial isso. E eu acho que foi uma pergunta que tu fez aqui, que eu achei bem interessante, na verdade, foi o fato... Eu acho que o teu, Ilza, o teu microfone está dando ou o teu fone. Tu consegue só colocar no mudo um pouquinho e ver se é isso? Tá. Eu botei o meu já no mudo e não era. É o teu, Ilza. Talvez é o fone, eu não É. sei. Mas quando tu quiser falar, pode tirar do mudo, tá? Então, uma das coisas que tu colocou aqui sobre, e Deus, ele permitiu o câncer? As perguntas, às vezes, que a gente faz, e Deus, ele está permitindo isso acontecer comigo? Ele está permitindo isso acontecer com meu filho? Ele está permitindo isso acontecer com a minha família? Ele está permitindo isso acontecer com A, B, C? E às vezes a gente pergunta com o nosso país, ele está permitindo isso acontecer com a nossa cidade, ele está permitindo isso acontecer com a nossa igreja, ele está permitindo acontecer isso com o nosso irmão. Ou seja, não importa a situação que a gente está, essas são as perguntas que nós temos. Eu acho que a gente precisa deixar bem claro o que tu colocou, Cibele, de uma forma bem sublinhada, é de que Deus ele não intenta, né, contra nós mal nenhum. Agora, tudo coopera. Tudo o que Exatamente. acontece na nossa vida é utilizado pelo Senhor, porque essa tem sido a nossa oração. Como eu vejo coisas que às vezes o meu coração clama, Senhor, eu quero aprender a confiar. Senhor, eu quero aprender a depender de Ti. Senhor, eu quero aprender a ser sábia. E aí, de repente, nós vemos circunstâncias que não foram criadas pelo Senhor, mas que são usadas para a resposta da nossa própria oração. Olha que incrível isso. Sim, isso eu vou te falar assim, sabe, Jaque? Porque eu estou fazendo parte de um grupo caseiro da minha igreja aqui, que é a Batista Filadélfia, e tem muitas pessoas que são jovens na fé, elas estão começando. Então elas perguntam muito por que Deus permite que uma criança seja violentada. Todas essas tuas questões perguntam. Tem muita gente nesse grupo que é novo convertido que está muito mal por causa da pandemia, mal emocionalmente, a pessoa está assustada, a pessoa está com medo. E então eu acredito assim, olha, eu vim de uns anos para cá buscando muito a minha intimidade com o Senhor, sabe? Eu aprendi uma coisa contigo na live, quando tu disse assim, se eu orar, se eu jejuar, é o meu braço, eu estou colocando eu como a pessoa que determina o milagre, a chegada do milagre, a chegada daquilo que eu estou buscando, e não é, né? Se tu for pensar, não é. A oração, a adoração, as disciplinas espirituais são para que a gente desenvolva uma intimidade maior com o Senhor. Por como que tu E vai não uma confiar moeda de troca, né? Que muitas vezes a gente acredita assim. a gente cresce acreditando que eu posso orar por uma casa e levar 10 anos para receber, mas se eu jejuar eu levo 2. Eu dei uma moeda mais cara, que é o jejum, mas não é isso. Se jejum é para mortificar a minha carne, não é para convencer Deus que ele tem que acelerar o processo, né? Então, assim, eu fui desenvolvendo essa questão na minha cabeça há um tempo, esse entendimento de que meus devocionais com o Senhor, mesmo que eu não sentisse o Senhor, ele estava ali comigo, e em algum momento aquilo ali ia ser usado, sabe? Então, o que me trouxe conforto e confiança de que tudo que eu estava vivendo era o Senhor fazendo. Foi o Senhor falar comigo lá no início. Eu disse, Senhor, eu estou com um nódulo no seio, está saindo água do meu seio. E o Senhor falar para mim que eu tenho que confiar nele, porque ele vai me fortalecer. Fortalecer para quê? E vai aperfeiçoar o meu caminho está precisando de aperfeiçoamento, né? Mas tu só confia no, tu só passou a confiar no Marcelo com o passar dos anos,
Não foi. As vivências foram tornando a vocês cada vez mais um confiando no outro. Mesma coisa. Então eu acho assim, ó, confiar que Deus permitiu o câncer, confiar que Deus permitiu isso que está acontecendo com o mundo, que está acontecendo com o nosso país, que está acontecendo com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido, tu precisa conhecer a Deus realmente para E aí confiar já nele. entra dentro da segunda verdade que tu falou, que Deus está mesmo quando as coisas não estão boas. Ele é Exatamente. presente, ele ainda está no trono, ele não está lá. Eu Sim, sempre digo, Deus não está lá assim, ai, 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 o que vai acontecer exatamente. agora? Sim. Né? Não Ou, é ou assim. ele, né? Uma coisa que eu aprendi há uns anos atrás foi que o que a gente faz quando a gente se dá conta que a gente pecou? A gente se esconde. Mas é o contrário, a gente tem que correr para Deus para ele limpar aquela imundícia toda que a gente se enfiou. Porque hoje nós vivemos no tempo da graça. Esse é o momento, não de tu sair pecado, fazer tudo que tu tem vontade, mas de saber que quando tu tropeça, quando tu cai, tu erra, tu tem o sangue de Cristo que te purifica de todo pecado. Então tu pode chegar no Pai e ele vai fazer a limpeza que ele precisa. Tu não tem que correr dele, tem que correr para ele. Então tu começa a entender, né, que tu começa a reconhecer Deus em todos os teus caminhos, sabe? Então Uma eu parei terceira, para desculpa, Si. Uma não, pode terceira falar. coisa que tu falou também é: eu tive que viver o momento da impotência. O que eu vejo muitas vezes que existe enquanto a gente não rende. A gente está aqui Uhum. falando para nós, eu tenho que fazer A, eu tenho que fazer B, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo. E, na verdade, tudo que eu tenho é resistência. No momento que eu deixo cair a resistência, eu aceito o cuidado de Deus. Eu permito que Ele me cuide, que Ele esteja, que Ele venha, que Ele seja Deus, que Ele seja Rei. Tem lutas que é minha e tua, né, Ilza? Uhum. Tem lutas que são nossas. Sim. Tem lutas que a gente não pode se eximir. Mas olha que interessante como nós cristãos temos essa dificuldade, se que tu colocou. Porque quando tu estava te anulando, é até cristão. Uhum. Tu É estava renúncia. Eu e chamava de renúncia. renúncia pelo outro. Mas Deus, É. ele vê o coração. Por que que ele diz, e aqui não é uma acusação, né, Si, mas é todas Uhum. nós, como mulheres, o Sim. que que ele diz? Não adianta tu dar o teu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não vai ser, não vale nada. Sim. Sim. Então, Sim. o que que isso significa? Nós estamos fazendo isso para nos proteger. É claro que a gente ama, é claro que a gente se importa. Uma vez eu ouvi Uhum. uma explicação que eu fiquei assim, ó, meio apavorada, tá? Onde dizia o seguinte: que se o teu filho cair num poço, a mãe vai atrás. Um estudioso filosófico diz que todas as mães vão atrás. E aí ele perguntou por que, que as mães vão? Porque elas amam. Não. É porque elas não vão conseguir elas viver com a perda do filho, é porque elas têm um instinto de sobrevivência. Olha só, não estou dizendo que elas não Sim. amam, não estou dizendo que a gente não ama, mas existe esse Sim. instinto que é primordial nosso de sobrevivência. E às vezes a gente está reinando na casa dessa forma ou em todas as áreas porque a gente Uhum. quer sobreviver, é uma proteção. E ali a gente não Sim. se rende. É por isso que a gente não. Então, esse negócio de Uhum. minha renúncia. Uma coisa é quando tu quer fazer tudo, todo mundo, tu quer que todo mundo faça para ti, né? É orgulho, é Aham. egoísmo. Aham. Agora, quando tu te coloca nessa posição, bem, bem sutil, né, Sibeli? E até Bem agradável. sutil, bem E sutil. agradável É para todo passiva de mundo. elogios, de ser chamada de mulher de Deus, uma mulher que renuncia. Mulher Exata. virtuosa. Tu cuida de tudo. Tu faz tudo, né? E Aham, aí que, ó, o aham. momento de declarar impotência. Sabe por que que eu acho que Davi viveu o que ele viveu naquela época? Uma época que esse Uhum. relacionamento com Deus não era que nem é hoje na graça. Porque ele Sim, mas Davi declarava a viveu, né? impotência dele. Ele Aham. declarava a impotência. Eu não tenho nada, eu não posso nada, eu estou aqui abatido, os meus inimigos estão em cima de mim.
eu não tenho para onde ir, tu é a minha rocha, tu é o meu escudo. Ele declarava a impotência dele direto para o Senhor. A quem tenho eu além de ti, né? Não tem, não tem, não tem. E é só ali que daí ele vivia. E o que Deus diz? Um homem segundo o meu coração. Não era porque Davi era o todo-poderoso. Não era porque Davi conseguia conquistar tudo no braço dele. Não é porque Davi não tinha pecado. Não é porque Davi era aquele que estava lá, ó, não, passivo de nenhum erro. A gente está tudo invertindo. A gente quer obras acima de coração. E eu não estou dizendo que obras são ruins, mas nós estamos aqui trabalhando uma questão que é coração. Outra coisa, só porque a gente vai ficar em 1 hora. Confiar que Deus é Deus, tu colocou. Essa foi a mudança que teve que acontecer. Confiar que Deus é Deus. E confiar que o Senhor está em todas as situações. Outra coisa que tu colocou, meu bem-estar estava inteiramente ligado pelo bem das outras pessoas. Quem são as outras pessoas que eu coloco como responsável pelo meu bem-estar? Não é Deus, não é eu mesma, são pessoas que vão falhar, né? Se Ilza e gurias que estão assistindo. Sim. Ai, olha só, eu escrevi mais 2 coisas, Si. Fala. Tudo isso produziu em ti esses anos e em nós sonhos esquecidos, gostos esquecidos, desejos, vontades anuladas. E, de novo, todo mundo achava o máximo. Sim. Quantas de nós a gente não sabe o que gosta, não sabe o que quer, não sabe jamais nada, porque não vive. E sabe aquele balanço, né? Isso que Deus deseja para nós, o balanço de vida. Mas a gente acaba levando num nível extremo. Né? E tu falou aqui controladora, julgadora, crítica. Né? E aí a gente pergunta, ok, toda aquela entrega, quais eram os frutos que tinham, né, Si? E desculpa, a gente está te colocando aqui bem na parede, vamos olhar a vida dela. Não, mas pode olhar tudo, eu não tenho problema com isso, mas não. Eu acho que fala para nós, né, Ilza? Fala para nós isso, porque isso é um espelho para todas as mulheres, como quem diz, ai, 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 é a mesma coisa que eu estou fazendo. E se desde aquela nossa live eu comecei a fazer uma coisa diferente. O Benjamin vem para mim, às vezes, diz assim, ó, mamãe, o papai não me deixa fazer tal coisa. Antes, eu ia resolver. Agora, sabe o que eu falei? Mano, conversa com o teu pai. Exatamente. E aí eu pensei assim, ó, yes! Coisas tão pequenas, detalhes tão pequenos que tu não tá notando, mas que tinha a ver com o meu controle da casa. Eu vou ter certeza que os relacionamentos estão ok. Quando eu ouvi aquilo de ti, e os meus são pequenos, eu pensei assim, isso aqui não tá certo. Parei de levar café da manhã, que eu levava, ia lá embaixo, lá na frente da TV, levando o pãozinho e o Nescau. E não que eu não amo e que às vezes não faço. Agora eu chamo, vem pegar! Mas, vem pegar! Mas eu fazia tudo isso, assim, sabe, Jaque? Quando eu percebi isso, por exemplo, eu ministrava louvor na igreja. E, assim, eu detestava chegar na igreja. Como eu não toco nenhum instrumento, ficar à mercê dos músicos. Não, tu tem que cantar em mi. Porque ele sabia tocar em mi, mas eu não conseguia cantar em mi. Aí, então, eu comecei a me importar em saber tonalidades, as que ficavam boas para mim. Eu me antecipava muito tempo antes sobre o que eu ia cantar, o que eu ia fazer se desse errado. Se eu chegasse lá, fulano faltasse, eu chegava com tudo pronto, sabe? Eu jamais, sabe, se desse um imprevisto, eu estava preparada com uns 3 planos, o B, o C e o D. Eu tinha tudo esquematizado na minha cabeça, sabe? De como que as coisas iam. E hoje as pessoas dizem, o perfeccionismo, essa extrema organização, ainda colocam lá no currículo como uma característica positiva. Me fala uma característica tua. Sou perfeccionista. E é um engano. Então, assim, eu acho assim, a pior, assim, acho que a mais declarada foi que eu me tornei interlocutora na minha casa.
Eu cresci num lar onde meus pais, eles não brigavam na frente dos filhos. Eu nunca vi uma discussão deles. E eles falavam e nós tínhamos que obedecer. Nós não tínhamos voz, assim, sabe? Dizer por quê? Ai, por que eu não posso ir? E nunca foi nos dada essa voz. E nunca foi nos pedido perdão se houvesse alguma injustiça mesmo que ela acontecesse. Meu pai e minha mãe nunca pediram perdão para nós se cometesse alguma injustiça, né? Então eu era acostumada num lar quieto. A minha casa sempre foi muito quieta, sabe? Então, assim, como eu era a única menina no meio de 3 irmãos homens, então a minha mãe meio que me dava uma isolada. Cuidado dela, sei lá por quê. Então eu ficava mais perto dela, ela me manteve de chaveirinho dela. Então eu cresci nesse ambiente silencioso. Casei com um homem que a casa, meu Deus, todo mundo fala o que quer, o que pensa, do jeito que quer, depois ele se perdoa, todo mundo se arrebenta a pau. E é aquela coisa. Então imagina que o meu marido ia resolver as coisas com os meus filhos, não é, eu resolvia, eu falo, eles ouvem. E ponto. Era assim, porque foi assim que eu aprendi, né? Para manter a paz. Para manter a paz. E o meu marido era daqueles que já vinha com um quente 10 fervendo, pau aonde fosse que fosse, gritando com o meio mundo. Depois ele ia saber quem tinha sido o culpado. Depois ele se enterava. Primeiro ele, né? Então eu não gostava daquilo. Eu não gosto de ambiente de briga, eu não gosto de ambiente de bate-boca, eu não gosto nada. Até hoje eu continuo não gostando. Só que hoje eu busco isso pelas motivações corretas. Mas na época era aquilo que eu falei. O meu marido implicava com o quarto bagunçado, ele ia brigar, os filhos não faziam quando eu mandava, eu arrumava o quarto. Então, assim, eu estava fazendo uma comida que um dos meus filhos não gostasse. Meu marido odeia isso, porque ele foi de quartel, todo mundo tem que comer o que está na mesa, não tem que fazer uma comida para cada um. Então, eu, tipo assim, eu organizava um cardápio aonde todo mundo gostasse, porque eu não queria que algum filho fizesse beijo na mesa e meu marido acabasse brigando, sabe? Meu marido ele é ansioso, ele é bem ansioso, ele é muito hiperativo e proativo. Ele tem 10 coisas para fazer. Eu vou estar te retomando que o nosso tempo está terminando, sim. Isso, tá bom. Então, assim, ó, Ilza, eu fazia coisa... quero ouvir alguma coisa de ti também. Mais alguma coisa que tu tem para falar, Ilza? Antes da gente dar o tema, sim, porque a gente tem aqui, ó, perguntas e respostas no download que a Cibele desenvolveu para vocês. Tá. Aí usa a fala e depois eu termino. Está sendo muito bom, sabe? E mesmo assim, eu não tendo filho, sabe? Mas eu me identifico com tanta coisa que a Cibele tem falado, sabe? Sabe, escutando ela falar, consigo me identificar, consigo ver tantas coisas na minha vida e ver assim, realmente é bem assim, sabe? É muito bom, Cibele. Não tenho muito o que falar hoje, Jaque. Mas tá ótimo. Eu queria só te dar essa oportunidade, mesmo se tu precisasse. Tá. Sim, eu tenho dá a instrução final. Tá. Deixa eu só ler aqui. Tá. Aqui, ó. O último que eu falo aqui, que foi uma coisa que foi primordial para mim, que eu já comentei, foi que quando eu me identifiquei nesse processo, que eu me agarrei ao Senhor com todas as forças na palavra, na oração, na adoração, e eu me aprofundei. Então, eu não ia sair da cama, então ali na cama, deitada, eu ia buscar Deus. E o exercício que eu coloquei foi uma coisa que eu fiz, eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo, eu vejo e, sei lá, tem gente que gosta de ouvir, eu gosto de escrever. Em quais áreas da minha vida eu não consigo confiar plenamente. Se a gente tirar tempo com o Senhor e pedir para o Senhor falar, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai falar. Como eu me sinto em relação a isso? Eu me sentia sobrecarregada, cansada e infeliz. Eu me sentia assim. Eu não me sentia feliz, eu não me sentia plena. Sabe, assim, quando tu faz uma coisa que parece que tu nasceu para aquilo e uau, ninguém tira a tua felicidade. É quando a gente se sente pleno fazendo alguma coisa. Eu não me sentia plena, eu estava sempre infeliz por dentro, sorrindo por fora, infeliz por dentro. E como a ideia de não saber o que Deus vai fazer nos afeta. Para mim é me sentir impotente.
Eu quero saber e eu quero dar pitaco. Então, são essas 3 questões que eu coloco para vocês. Quais as áreas, como eu me sinto e, e qual a ideia, como tu te sente sabendo que Deus não vai te falar o que ele vai fazer. Que foi o que aconteceu com Jó, né? A gente sabe porque a gente está lendo, mas Jó não sabia de nada. Não tinha ideia. Jó não tinha ideia do que estava vendo com ele. Tá? A gente acha muito linda a história de Jó, mas eu, sinceramente, não queria estar no lugar dele. Verdade. Né? Então, esses são, para essa semana, é a minha dica de fazer um devocional voltado nesses textos que eu descrevi e responder essas perguntas. Então, guria, se vocês ainda não pegaram o download, vai lá no Telegram. A Carol deve ter colocado, ou eu vou colocar aqui nos comentários assim que terminar essa live. E aí vocês vão ter os textos de Jeremias, de Provérbios e as 3 perguntas para vocês estarem respondendo. Gente, nós temos ouvido demais, né? Pensa comigo, tem estudo, tem lives, eu estou saindo daqui, estou indo para uma live no Instagram, a gente escuta. Tem hora que temos que parar e agir. Então, esse workbook, esse e-book aqui, é, na verdade, uma ajuda para que vocês parem essa semana. E em vez de só ouvir e não ter ação, que vocês possam parar e dizer em que áreas que eu não estou confiando, como eu estou me sentindo com isso. E como é que simplesmente saber que eu não tenho controle do que Deus vai fazer amanhã, como me faz sentir. Quando eu reconheço isso, eu consigo me mover para o próximo estágio que a gente vai vir semana que vem falar. Si, obrigada, tá? Por compartilhar a tua vida, pela vulnerabilidade, pela exposição, porque através da nossa jornada é que a gente consegue traçar esperança, né, para tantas outras mulheres. Verdade. Ilza, obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que tu é uma intercessora nossa e desse grupo aqui de mulheres. E todas vocês que estão assistindo essa live, deixa um comentário. Incentivem a Cibele para ela escrever esse livro. Incentivem cada uma de nós nesse trabalho que a gente está fazendo de servir ao Senhor e vocês em primeiro lugar. Deus abençoe, gurias. Beijos. Beijo. Até terça. Tchau para vocês. Até.